Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em 2009, a mineradora Samarco encomendou um plano para monitorar as barragens de Mariana 24 horas por dia e para alertar os moradores do distrito de Bento Ribeiro se houvesse algum acidente. Mas o plano foi arquivado por causa da crise econômica. Não se sabe quanto isso custaria, provavelmente seria menos do que os 2,8 bilhões de lucro obtidos pela empresa em 2014. Mas as revelações que surgem a cada dia passado depois da tragédia mostram que as falhas que a provocaram vieram de fontes diversas. De acordo com a Lei Nacional de Barragens, instalações consideradas de baixo risco, como era o caso da do Fundão, nem precisavam ter plano de emergência. Para discutir esses e outros problemas, o Brasil em Debate reuniu hoje o autor da Lei de Barragens, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, e Manato, do Solidariedade do Espírito Santo. Deputado Leonardo, o senhor deve ter ficado surpreso com isso que eu afirmei, de que a barragem era de baixo risco. Segundo a avaliação do Departamento Nacional de Produção Mineral, aquela barragem foi considerada de baixo risco. O senhor trabalhou durante muito tempo numa lei muito complexa aí que tentou evitar esse tipo de problema. Agora, a prática, como é que está se aplicando essa lei? Como é que o senhor está avaliando isso? Pois é, quero te cumprimentar, Vânia, cumprimentar também o Manato, nosso colega, deputado federal aqui na Câmara, lá do Espírito Santo, todos os telespectadores da TV Câmara. Como você disse, essa questão do desastre de Mariana é um dos maiores desastres do Brasil e do mundo, né? Com consequências drásticas e duradouras para todos nós, sobretudo lá da bacia do Rio Doce, né? É uma extensão de mais de 600 quilômetros. Aliás, a lama já chegou no mar, né? Olha bem, eu sou autor da Lei 12.334, uma lei nova de 2010, que falta ainda, inclusive, ser regulamentada. Eu, inclusive, já fiz requerimentos ao próprio Executivo para poder regulamentar essa lei. Mas foi uma lei que foi muito estudada, muito discutida, até porque, na época, teve um outro acidente, que foi em 2003, em Cataguases, uma barragem de resíduos também, proveniente de uma fábrica de papel e celulose, que pegou o Rio Pomba, Rio Paraíba do Sul e também chegou no mar, a mancha de produtos químicos. Então, naquela época, e aqui na Câmara, nós conseguimos descobrir que não existia legislação sobre segurança de barragem. Então, com o auxílio aqui da assessoria da Câmara, eu preparei um projeto de lei, foi debatido em várias universidades, escolas de engenharia, os CREAs deram uma contribuição importante. Portanto, ficou uma lei bem ampla e uma lei boa, não é? Uma lei nova, ela ainda precisa ser até regulamentada, não é? E é possível, na sua aplicação, tem que fazer algumas emendas, né? Agora mesmo nós estou vindo uma reunião da nossa comissão externa, que está acompanhando essa questão do acidente lá de Mariana. Nós estamos preparando, inclusive, algumas alterações já nessa lei. Mas o fato é que a Vale e a Samarco não observaram a legislação. Se a legislação tivesse sido observada, possivelmente não teria tido o acidente. Entendeu? Até porque, não é, esse tipo de barragem é um modelo de industrialização muito antigo. Você produzir ao minerar, você jogar num buraco, né, numa barragem e depositando ali, até essa barragem não suportar e estourar, como foi o caso. Então, quer dizer, em pleno 2015, no mundo moderno, tecnologia avançada, não é? Na época da internet, empresas importantes, tanto a Vale como a sócia da Vale, a empresa que constituiu a Samarco, não é? Não é possível mais esse tipo de... Até porque também poderia ter tido um sistema de alerta, né? Tanto de alerta para a comunidade que mora abaixo da barragem, que é o caso de São Bento e as outras comunidades ali, como também até para baixo, ao longo do Rio Doce, Governador Valadares, Colatina. Eu acho até, Vânia, que
Se tivesse tido um sistema mais de prevenção mais organizado, poderia ter retido essa lama, evitado que ela chegasse ao mar. Pois é, deputado Manato, seu estado foi invadido pela lama. Como é que está a situação? Como é que o senhor vê enfim, ninguém sabia o que fazer, né? Ninguém esperava e ninguém sabia o que fazer e agora as consequências estão atingindo 2 estados brasileiros. Como é que o senhor está vendo a situação? Eu gostaria de voltar primeiro no que você falou de 2009, quando fizeram um plano emergencial. Eu acredito que, mesmo que seja baixo risco, quando você faz um seguro de automóvel, você tem baixo risco. Mas você faz o seguro de automóvel. Eu acho que a gente não pode brincar com vidas humanas. Então, esse projeto de evacuar a cidade, de ter a sirene, de avisar aquela população, era a primeira coisa que tinha que ter. Porque isso aí salvaria aí mais 12 vidas que estão perdidas, estão aparecendo. Não vai ter dinheiro que vai repor isso àquelas famílias que perderam. Se fosse avisado o desastre, pelo menos o imediato das vidas, teriam sido salvas. Então, nós acreditamos que a fiscalização de DNPM, Ministério Público, em cima das outras barragens, tem que implementar um processo de avisar, de evacuar, né, independente do grau de risco. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar. O segundo ponto, quando aconteceu o desastre, a primeira coisa que a gente pensa é naquelas vidas ou naquelas pessoas que foram atingidas imediatamente, que é de Bento Rodrigues, né? É tirar, dar abrigo, dar alimentação e começar a fazer um projeto de recuperação daquelas pessoas. Acabou aquele momento ali que você já deixou as coisas mais ou menos controladas, você tem que pensar no estrago ambiental que vai acontecer nos próximos 600 quilômetros que for que aconteceu ali. Aí eu te dou o exemplo em Baixo Guandu. O prefeito lá e a comunidade, a população, com uma visão que a lama ia chegar e eles iam ficar sem água, fizeram uma procura no município qual a solução que eles tinham. E tinha uma captação de água, um lugar que podia captar água numa hidrelétrica, estava desativado. Então eles partiram para lá, revitalizaram, limparam, fizeram toda a drenagem e Baixo Guandu ficou livre do problema. Então, deixaram a lama avançar, foram 15 dias para chegar no mar e os desastres hoje as consequências são imensuráveis, né? A Foz do Rio Doce, lá em Regência, tem um projeto maravilhoso que é o Projeto Tamar. Esse projeto ainda, entre aspas, conseguiu salvar alguma coisa. Os biólogos entraram em ação, tiraram todos aqueles ninhos que estavam programados, já tiraram, já levaram para lugares seguros, né? Mas nós temos uma quantidade de peixes, de crustáceos, e até a tartaruga, já teve uma tartaruga também, apareceu, estão morrendo porque é muito grave, é muito ruim, é lamentável. Pois é, deputado Leonardo Monteiro, o senhor é ligado à produção rural. O leito do rio, as margens do rio, do começo ao fim, tem pequenos produtores, tem pescadores. Existe algum plano para atender essa população? Pois é, Vânia. A comissão está discutindo alguma proposta nesse sentido? Nós organizamos aqui na Câmara uma comissão extra de deputados, externa, né, de deputados, que estamos reunidos. Já visitamos Mariana, visitamos a bacia do Rio Doce, né, Valadares, Resplendor, Aimorés, aquela região ali, Colatina. E tivemos uma reunião hoje de manhã. A ideia de vários de nós, deputados, inclusive aproveitando sugestão da própria Universidade Federal, dos institutos federais, do Instituto Sebastião Salgado, do próprio Comitê da Bacia do Rio Doce, da gente elaborar agora, reunir todas as sugestões e preparar um projeto definitivo de recuperação da bacia, que passa por reflorestamento, recuperação de nascentes, porque qual que é o maior problema lá? O Rio Doce já estava com a lâmina d'água muito baixa, não estava chovendo na região. Então, agora quando vem a lama, né, a situação virou dramática, porque o que você vê na região, fotos e tudo, né, é uma lama em torno das pedras, né, lama e pedra. Então, praticamente a água não existe, né? Então, há uma necessidade de fazer um projeto de recuperação da bacia do Rio Doce. Inclusive,
com tecnologia mais avançada, porque o que nós temos lá, nós temos alguns laboratórios nas cidades maiores que conseguem fazer análise para saber se ela é uma água potável. Mas nós precisamos fazer análises, inclusive, mais detalhadas para saber se, de fato, né, nessa lama vai ficar alguns resíduos que pode ou não fazer mal às pessoas a médio e longo prazo. Há uma necessidade de fazer análise mais adequada. Para isso, há uma necessidade de constituição, inclusive, de laboratórios químicos, né, mais adequado. Então, isso tudo faz parte desse complexo do projeto de recuperação da bacia, que nós queremos fazer. O deputado Sarney Filho, que é o coordenador dessa comissão, nós queremos fazer uns debates lá, visitar, por exemplo, a aldeia também dos índios Krenaks, né? Eu visitei lá, Manato, um índio de 105 anos, um índio dizendo, olha, aqui, quando chegaram para fazer a linha férrea, cortaram as nossas matas, que é onde a gente pegava fruta e tal para comer, quebrava o coco para comer, e tinha água limpa. Agora não tem mais a mata, a terra está destruída e ainda mataram o nosso rio, né? E os índios estão lá, um resquício de índios Krenaks, né, sobrevivendo com muita dificuldade e agora, inclusive, sem água para tomar, né? Além também, por exemplo, só para terminar, da questão dos pescadores, né? Muita gente até achava que o Rio Doce tinha pouco peixe, né? Mas nós vimos agora a quantidade de peixes que morreram decorrendo do acidente. E nós temos, não só lá no Espírito Santo, mas nós temos colônias grandes de pescadores na região de Jaimorés, Esplendor, e uma outra colônia lá na região leste, que pega aquela região ali do entorno de Governador Valadares e tal. Um número grande de pescadores que sobrevivem do Rio Doce. Esses pescadores hoje vão sobreviver de quê, né? Então nós exigimos também da Samarco que possa garantir uma remuneração para esses pescadores até a solução da recuperação do rio, né? Até viabilizar uma outra condição de sobrevida para esses pescadores que sempre sobreviveram a partir ali do Rio Doce. Não contando, por exemplo, como você disse, da questão dos agricultores, né? Nós visitamos, com o ministro Patrus, ministro do Desenvolvimento Agrário, a bacia do Rio Doce, né? Porque o que acontece? A maioria dos agricultores em torno da bacia, eles coletam água no rio para poder irrigar a terra, para poder dar os animais para beber, para poder molhar o alface, a couve, o feijão, né? Agora, como é que coleta essa lama para poder jogar né? Então, é uma situação assim, dramática que se vive lá na região, que nós precisamos de ter atitudes, né? E de cobrar dos responsáveis, tanto a médio como a longo prazo. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta com o deputado Manato contando como é que está a situação econômica das pessoas que viviam dessa região, que viviam do turismo lá no Espírito Santo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Hoje nós discutimos a situação das barragens de Mariana com os deputados Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Deputado Manato, estamos à beira do verão. As praias do Espírito Santo acabaram de ser invadidas pela lama. Está toda essa suspeita se a lama é contaminada, se não é. Como é que está essa perspectiva, além da população que vive da pesca no Espírito Santo, essa perspectiva da economia do Estado que está sendo abalada, né? Olha só, quanto ao turismo no estado, nós já temos dados que 20% dos turistas que vão para aquela região já suspenderam, né, e cancelaram as suas reservas. Nós não sabemos ainda até que ponto vai chegar. Porque aquele litoral do Espírito Santo, na região de Regência, de Linhares, é um litoral muito usado. É um litoral que é muito vivo, né? As pessoas visitam muito o Projeto Tamar. E isso tudo aí vai trazer para aquela região, né, um prejuízo muito grande. Porque os dados não são muito concretos, mas diz que já tem mais de 30 quilômetros de praia, pegando os dois lados. Quer dizer, uma parte muito grande do litoral do Espírito Santo. A nossa preocupação é com esse verão, é o que vai acontecer ali, né, e buscar alternativa. Mas a nossa preocupação veio um pouco antes disso, né? O Rio Doce, ele já estava 90% morto. Não adianta querer fugir à realidade. O Rio Doce,
a captação de água ruim, né? Hoje em dia, muitos dos agricultores já não conseguiam pegar água no Rio Doce, o que já atrapalhava a sua produção. É um rio assoreado, que dá problema. Então tem que estudar, já tinha um plano no estado de recuperação da bacia do Rio Doce. Como aconteceu o problema? Aconteceu. Nós evitamos? Não. Então agora tem que ver o lado bom do que aconteceu. O lado ruim já está catástrofe, já perderam-se vidas, já está faltando águas em diversos municípios. Colatina, que começou a captar água, teve que suspender. A distribuição da água mineral está meio confusa, não está chegando, né? Isso tudo é o estrago. Agora nós temos que ver o que pode ser feito. Então nós temos que tratar de recuperar o rio, as suas nascentes, o ribeirinho, né? A dragagem do Rio Doce, tirar não só a lama que chegou agora, mas o que já estava assoreado, ter uma fiscalização maior, investir na recuperação do rio. Não só do Rio Doce, como vários rios no nosso estado e no nosso país. Então nós temos que tirar esse lado bom. Pois é, o senhor estava falando na dragagem do rio. A gente tem visto pessoas falarem na recuperação natural do rio, que pode levar, porque tem alguns dos rios que formam o Rio Doce, tem água boa, enfim, que isso poderia com o tempo ir levando embora a lama. Agora isso... Isso demora. O senhor acha que tem que ser uma intervenção mais objetiva? Lógico, uma intervenção se você não plantar mata ciliar, quanto tempo vai demorar para crescer uma mata ciliar? 50 anos? Se você plantar, fizer um reflorestamento da mata ciliar, aí você ajuda a natureza. Só a natureza por si só vai demorar muito tempo. Então tem que entrar a mão do homem, primeiro, conscientizar, não pode desmatar mais. Segundo, vamos fazer onde estão as nascentes. Estão localizadas, aqui já teve água, está seco, a mata ciliar toda ser recuperada. E vem fazendo a dragagem. Tem que tirar, você anda no Rio Doce, os bancos de areia são imensos, imensos, né? Tem que tirar essa areia, tirar de lá, fazer o beneficiar, vender essa areia para recuperação, liberar isso numa forma ambiental, mais no sentido de recuperação. E será que essa lama toda que ainda está estocada, uma forma de estocar naquela região, não vale a pena incentivar naquela região a construção de olarias? Para aproveitar esse barro que está lá, para que ele seja aproveitado nas nossas construções? É uma questão que os ambientalistas, os cientistas, os engenheiros possam pesquisar e avaliar se comercialmente é viável. De repente a Universidade Federal da região já tem dados, inclusive, que essa lama pode ser transformada em tijolos para a construção civil. Agora, Ivânia, a comunidade daí foi muito solidária, né? É importante ressaltar como que a solidariedade do Brasil inteiro em doação de água mineral, de alimentos, né? Aqui em Brasília a gente viu campanhas, o movimento também da região, dos prefeitos da região, o vereador Valadares, por exemplo, a prefeita Elisa exerceu uma liderança muito grande de organizar, não é? Antes que a lama chegasse, preparar a cidade. Então, com todo o problema que teve, todo o desastre provocado, não é? A comunidade acabou administrando de uma forma com menos sofrimento, não é? Por exemplo, nessa questão dos peixes, mesmo eu presenciei as pessoas antes da lama, ela veio muito lenta, não é? Então antes as pessoas foram, muita gente foi tirando peixe e jogando em lagoas, em piscinas. Esses peixes estão reservados lá na expectativa de retorná-los para o rio, entendeu? Na revitalização do rio. Então, por isso que eu vejo agora que é preciso de ter um esforço concentrado, não é? No caso nosso aqui, que somos deputados do governo estadual, o governo Pimentel também deu uma contribuição importante lá em Minas Gerais, dos órgãos do governo federal, né? A presidenta Dilma, inclusive, esteve lá, para coordenar esse processo de revitalização do rio. Até porque, como disse o deputado Manato, já existem algumas iniciativas, que o rio já estava um rio, não é? Decadente. Então já existem algumas iniciativas do próprio Instituto de Salvação Salgado, das universidades federais lá da região, não é? de algumas prefeituras, então do Comitê da Bacia do Rio Doce. Então a gente precisa agora de pegar essas propostas, unificá-las do ponto de vista prático, né? O que pode ser feito para, a médio e longo prazo, a gente recuperar o nosso Rio Doce, revitalizar o nosso Rio Doce. O senhor estava falando da questão
dos tijolos, né? A gente tem Minas Gerais, quando a gente sobrevoa Minas, é um mar de Minas, literalmente, né? Um estado muito rico em minério. Agora, a gente, pensando racionalmente depois desse debate, não dá para a gente tirar a lama daqui e ficar amontoando lama, porque nós vamos ter daqui a pouco um estado que é uma... Quer dizer, tem que criar alternativa econômica. Para trás, tanto a lama que secou lá na região, né, na região de Bento Gonçalves, tem muita lama, inclusive, que petrificou, que pode, por exemplo, ao chover, ela ir dissolvendo e descendo. Além, por exemplo, lá em Candonga, que é a primeira barragem lá, o rio ainda chama Piranga, que é o Rio Doce, né, em seguida passa a chamar Rio Doce. Nessa barragem de Candonga tem um número enorme de resíduos, de folhas, de coisas, madeira quebrada, lama, que estão depositados lá, porque abriram algumas comportas, as outras não abriram. Na barragem de Baguari, que é próximo do Governador Valadares, também abriu uma comporta que desceu parte da lama, mas tem lama também depositada lá. Na barragem lá embaixo da Aimorés. Então, essa lama, ninguém sabe quando que ela vai descer, não é? Então, assim, é preciso de ser feito um trabalho, não é? De evitar, inclusive, que essa lama que ficou para trás também possa continuar descendo e que ninguém sabe quando que vai acabar esse problema. Né? Agora, deputado Manato, uma das questões que se coloca aí nesse reaproveitamento, quer dizer que seria um reaproveitamento até no ponto positivo do ponto de vista ambiental, ele esbarra na questão do licenciamento ambiental, né? Parece que os maiores adversários desse reaproveitamento desse material é ambiental. Em geral, estados litorâneos têm um problema, um conflito entre ambiente e desenvolvimento econômico aí meio permanente, né? Nós temos o desenvolvimento econômico que chegou em todas as regiões. Agora ele tem que ser sustentável. Tem que ser feito um desenvolvimento econômico apoiado no meio ambiente. Então, o ambientalista tem que entender, a lama está lá? Está. Ponto. Não tem jeito. Então, o que pode ser feito para transformar essa lama em benefício para a sociedade? Para gerar emprego e renda naquela região? Se nós pegarmos essa lama e fizermos um tratamento nela, é uma solução. Né? O que tem nela? Porque não tem mercúrio. Né? Nela não tem alguns elementos, né? Tem o ferro e tal, que são elementos que estão no dia a dia, que não são tão tóxicos como outros, se tivesse uma mineração de ouro lá. Então, pegar a lama, vamos estudar um projeto para ela, vamos fazer lajota, tijolo, vamos industrializar isso aí. Né? A própria Samarco pode fazer isso aí, estimular a construção de olarias, patrocinar isso, bancar isso, custear isso, gerar emprego na região para os ribeirinhos. Né? Porque eu acho que também não precisa que ninguém fique sendo sustentado pela empresa o resto da vida, mas gerar emprego, gerar renda e transformar é uma forma de acabar com a lama, né? De diminuir. Então, eu penso sempre no sustentável. Eu acho que é importante ter que o meio ambiente sempre ande em paralelo, em comum com o desenvolvimento. Eu fico triste quando eu vejo que quer se fazer uma hidrelétrica, tem 100 casas ali, tudo bem. Vamos pegar essas casas, nós estamos precisando de água. O país, o mundo precisa de água. Vamos fazer as barragens para água, para gerar energia, para ter reserva. Vamos levar as pessoas para outro lugar. As pessoas têm que entender isso. Tem que parar com esse negócio de, para você fazer um Belmonte, uma outra aí, é um complicador muito grande. Entendeu? Tem que ter o meio ambiente, mas nós temos que ver que nós precisamos. Quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo? No Brasil são 210 milhões. Essas pessoas precisam da água. Entendeu? Então, eu sou favorável ao crescimento sustentável. Muito obrigada, deputado Manato. Deputado Leonardo, infelizmente o nosso tempo terminou. Esse é um debate que não termina aqui, nós vamos continuar acompanhando. Muito obrigada, deputado Leonardo Monteiro. O debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.